Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um dia aqui no canal, vamos lá? Hoje é dia de adeus professor, adeus professora. Novas exigências educacionais e a profissão docente. José Carlos Libani. Ok. Primeiro deixar seu like, compartilhe, inscreva-se no seu canal, chave Pix na descrição ou no topo superior em algum lugar. Qual o interesse principal desse livro? Vamos lá. Esse livro aqui é um livro de pedagogia, tá? Ele tem o interesse de falar aos professores com uma preocupação, certo? No momento que esse livro aqui foi escrito e o autor começou a escrever sobre ele, é importante a gente debater sobre essa questão educacional. Qual foi a grande questão que o professor falou, que o José Carlos Libani falou? Nesse momento aqui da história, o autor acreditava que se dizia naquela época que a profissão de professor estava fora de moda, que ninguém mais se interessava por ser professor. Eu sou professora. Está errado, está aqui um professor, de cabelos ainda negros, né? Mas enfim, qual é a grande questão aqui? Quando chegou ao fim do milênio passado, começou o novo milênio, começou o século XXI, uma das grandes questões foi as novas tecnologias. Começou a se debater as novas tecnologias em todos os âmbitos, e a escola não está fora disso. A escola está inserida na sociedade. Muita gente pode pensar a escola como algo à parte da sociedade, mas ela está dentro da sociedade. Muita gente começou a se debater, não, mas o computador, a internet e tal, ensina mais do que o professor. Então isso aqui é mais um relato de preocupação do José Carlos Libani sobre essa questão de como que a educação pode ser algo também preocupante para as novas gerações. Como é que a educação pode ser preocupante para as novas gerações. Tá? Como é que a educação pode ser algo que vai perpassar por eras, como foi no final do século XIX, no século XX, no século XXI, e naquele período da educação, e é bem importante, a gente tem que citar sempre, uma coisa que é fundamental, no período educacional, que foi a fundamentação da LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas para a Educação de 1996. Se você não conhece, deve conhecer a LDB. Todo aluno de pedagogia tem que ter sempre debaixo do braço a LDB. Como religioso tem sua Bíblia, a Bíblia de pedagogia é a LDB. Tá? Então, nesse período aqui, o José Carlos Libani lança algumas preocupações, como, por exemplo, a defasagem da categoria, o fim da carreira, a ausência, por exemplo, de professores no mercado de trabalho, e entre outros. Então, nesse texto aqui, o José Carlos Libani tem essas preocupações. E a tecnologia, por exemplo, que avançava lá no final do século XIX, final do século XX, início do século XXI, ele já era um agravante para se pensar. Era um agravante para o que o José Carlos Libani se debruçava. Tá certo? É uma coleção de ensaios bem importante, bem pertinente para se debater a questão da educação no Brasil. Quem vai fazer licenciatura, pedagogia, história, como eu, deve se ater e pensar sobre esse tema aqui. Tá bom? Pois bem, é um livro muito importante para você que vai estudar pedagogia. Inscreva-se no canal, financie, chave Pix no topo superior ou na descrição. Os resultados devem servir das regras importam. Até o próximo. Tchau.